Você que nos acompanha pela mídia, que Deus abençoe a sua vida e que de alguma forma o culto de hoje, a palavra atinja o seu coração e a sua vida. Vamos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus agradecidos. Mais uma semana vencida, não sem lutas, mas tivemos mais uma semana vencida. E eu vou pedir que a irmã Ana Maria, está lá atrás, a irmã Ana Maria nos eleve a Deus nesta oração. E agradecendo a Deus pela vida do Adonias, que já está aí na frente. Fiquei muito feliz em vê-lo estar aqui. Deus abençoe. Viu? Vamos lá, Ana Maria. Pode sua mão. Vamos lá. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai querido, Pai santo, porque temos o privilégio, Senhor, de estar aqui na tua casa, aprender mais uma porção da tua palavra. Obrigada, Senhor, por cada irmão que está aqui. Aqueles, ó Deus, que não puder, que o Senhor esteja cuidando, esteja visitando. Obrigada, Senhor, pelo Adonias que já está recuperado, que o Senhor nos trouxe. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está cada dia, meu Pai, cuidando de nós. Nós te agradecemos por tudo, pela semana, dificuldades, meu Pai, mas sabemos que temos a vitória em Ti. Obrigada, Senhor, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Venho pedir agora, Senhor Deus, pela palavra que o teu servo vai nos trazer, que possamos sair daqui, meu Pai, edificados, e que não ficamos só para nós, que possamos também, Senhor, no meio da semana, estar cheio, meu Pai, da tua graça, do teu Espírito Santo, para também transmitir àqueles que necessitam. Obrigada, Senhor, por tudo, perdoa os nossos pecados, nossas fraquezas, porque eu oro agradecida no nome do Senhor Jesus. Aí de pé nós vamos cantar o hino de número 343. É isso ou eu estou errado? Certo. É isso. 343 do cantor cristão. Firme ou sempre firme. Vamos cantá-lo com bastante alegria. Vamos lá. Paz e conforto na luta feroz.
HCC. Como agradecer a Jesus? Na hora que você estiver cantando, lembre-se, não se lembre de pedir. Lembre-se do que Jesus fez pela sua vida. Quem você era? Pense quem você era. E quem você é quando Jesus entrou na sua vida. Pense em quem você é depois que Jesus entrou na sua vida. Vamos cantar nesse sentido. E com os corações agradecidos. Vamos lá. Deus nos abençoe e que tenhamos corações gratos. Pense nas bênçãos que Deus te deu. Um dos grandes problemas que enfrentamos é que quando recebemos a bênção, nós pensamos que nós somos merecedores, não é? E esquecemos de dar a Deus toda a glória. A glória. A Deus toda a glória. Louvado seja o nome dele. Mais um aí. Toca mais um hino aí. Enquanto é executado mais um hino, o irmão que trouxe seu dízimo, sua oferta, poderá dedicar ao Senhor nesse momento. Tá bom, queridos? Vamos lá. Salmo 38, vamos lá. Salmo 38, versículos de 1 a 11. Hoje nós vamos fatiar o Salmo 38. Primeira parte pela manhã, segunda parte à noite. Vamos colocar em pé para fazermos essa leitura assim, edificante, não é? Que nos ensina muita coisa.
Salmo 38, versículos de 1 a 11. Todos acharam, não é? Eu leio um e os irmãos lerão o seguinte. Vamos lá. Diz assim, a palavra de Deus. Estou em Isaías, não sei o que eu estou fazendo com Isaías aqui. Salmo. Vamos lá. Leamos. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem a paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, até esta. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra que foi lida nesse momento. Muito obrigado pelos hinos que cantamos, que mostram agradecimento, que mostram a esperança no Senhor. E é verdade, Senhor, a nossa esperança está no Senhor. Nós não podemos colocar a nossa confiança, a nossa segurança em seres humanos, porque nós sabemos que quem dá estabilidade e firmeza para as nossas vidas, firmeza para o nosso coração, é o Senhor. E sem ti, nós andamos inseguros e andamos temerosos. Ajuda-nos a olharmos para o Senhor. Perdoa-nos por nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se, meus irmãos. A princípio, assim, numa visão direta assim dos versículos que lemos, a gente vê no salmista, assim, nós vemos ele assim, deprimido. Nós vemos ele narrando as suas tristezas, mas também nós vemos ele mostrando, vemos aí o resultado de um homem consciente dos seus pecados e um homem consciente de que o que ele estava passando era resultado dos seus pecados. O que eu não quero dizer para vocês, se por acaso você está passando por uma prova, por um momento difícil, eu não quero dizer com isso, e nem apontar o dedo e falar, é por causa dos teus pecados. Não é isso. Uma coisa é o contexto aqui, e outra coisa é o nosso contexto. Aqui nós vemos claramente ele, de uma forma bem definida, consciente, de que o que ele estava passando era resultado de coisas erradas que ele havia cometido contra Deus. E o que a gente vê aqui era as consequências, era a colheita de coisas que ele tinha feito contra Deus. E a gente vê o quão é deletério e o quanto é mal o pecado, o quanto ele nos causa mal. O pecado nos faz mal. O pecado, ele nos traz enfermidades. E o salmista mostra aqui.
Ele estava dizendo claramente assim, numa linguagem de hoje: eu estou doente por causa dos meus pecados. Agora, qual é a consciência que leva a essa conclusão? Eu pergunto para vocês. A consciência de um homem crente. O cara que não tem o Senhor Jesus como seu Salvador, como Senhor na sua vida, ele vai se carregando. Não é? A gente está vendo aí de uma forma muito direta, não é? Entre a humanidade, vamos dizer assim, entre a humanidade, vamos ampliar o universo, que é para não ficar restrito a nada, especificamente. A gente vê que o homem que não tem a consciência de Cristo, ele vai de mal a pior e ele não tem consciência, ele prejudica os outros e ele faz mal para si mesmo, ele não tem o mínimo de amor, ele não tem o mínimo de constrangimento de andar pelos caminhos errados. Agora, o cristão, a pessoa que tem o coração de Cristo, a pessoa que tem a mente de Cristo, e o que é o caso aqui, ele queria uma recuperação. O crente deseja uma recuperação. O crente sempre deseja uma segunda chance da parte de Deus. Eu quero dizer para vocês que eu já passei por isso. E não talvez tão intensa como este homem. Mas a gente deseja uma segunda chance de Deus. A gente sente a consciência pesada. A gente se sente sem forças para caminhar, devido ao resultado do pecado na vida. Então, vejam só. Eu estou fazendo essa introdução porque você é rápido aqui no comentário em cima do texto. Ele diz assim, por exemplo: não me repreendas na tua ira, e nem me castigues no teu furor. Ele está dizendo aqui que Deus odeia o pecado na nossa vida. Tá? O que diz lá? É melhor obedecer do que? A gente sabe. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque o sacrifício pessoal não paga o pecado. O que cobre o pecado, hoje na era cristã, é o sacrifício de Cristo Jesus. Esse é o sacrifício definitivo, perdoador, reconciliador, regenerador. Sacrifício de Cristo. E ele diz assim: não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Furor contra o pecado. Deus ama o ser humano. Ele não ama a nossa perversidade, o nosso pecado. E no caso aqui era um pecado consciente. E a gente sabe que Deus iria perdoar, porque houve o pedido de perdão. Vamos lá. Ele diz assim: as tuas flechas se cravaram sobre mim, e a tua mão sobre mim desceu. Estou pagando o preço. Olha a consciência. Estou pagando o preço. Uma terceira situação aqui, ele diz assim: não há coisa sã na minha carne, não há paz nos meus ossos. Por causa do quê? Dos meus. O que a gente faz? A gente continua fazendo igual Adão. Adão, quando percebeu, lá no Éden, que ele desobedeceu a Deus, Deus falou: não é para comer do fruto dessa árvore. Comeu. No outro dia, ou no mesmo dia, sei lá, fugiu de Deus. Ele falou: Adão, cadê você? Ah, Senhor, eu percebi que eu estava nu. Senhor, o senhor nem imagina aquela mulher que o senhor me deu. O senhor nem imagina que aquela mulher que o senhor me deu, o que ela fez na minha vida. Estou dando risada, irmão, mas eu respeito vocês, viu? Tá? Não é? Aquela mulher que o senhor me deu, ela fez a minha cabeça, Senhor. Sabe, eu não vou falar diretamente que foi o senhor que é culpado, tá? Mas se o senhor não me desse aquela mulher, irmão, o que o salmista diz aqui? Não há paz nos meus ossos por causa dos meus pecados. Ele não falou que foi a mulher que Deus deu para ele. Ele não falou que foi o filho que Deus deu para ele. Meus pecados. Gosto daquele hino que diz assim: na tua palavra, através da tua palavra, eu vejo como espelho, como é mau meu coração. Nosso coração é mau, irmãos.
Nosso coração depende da graça de Cristo a cada dia, a cada segundo, a cada minuto. Nós somos maus. Sabe? Nós dizemos assim, estou vendo a Vera aí, mas não é você não, tá? Eu vou usar como exemplo, tá? Depois do que a Vera me falou, nunca mais eu olho para sua cara. Você me ofendeu, você ficou brava comigo, o que eu fiz? Nunca mais. O nosso coração é assim. Nosso coração é mau. Nosso instinto é um instinto mau. E o salmista diz assim: não há paz nos meus ossos por causa dos meus pecados. Então ele sentia que o seu corpo físico, estou falando do salmista, estava doente por causa dos seus pecados. E eu, essa semana, conversando com a minha esposa, a gente conversa bastante e tal, e eu falei para ela, quando a gente aprende a perdoar, a gente fica menos doente. A gente somatiza menos. A gente somatiza menos, a gente fica menos doente. Porque o pecado, ele somatiza. Isso é comprovado pela ciência. Eu não estou acusando ninguém, falando que doença sua, não estou falando isso, tá? Eu estou aqui citando o texto. Ele disse aqui literalmente que ele estava doente por causa dos seus pecados. Meu antigo pastor, antes de eu ser pastor, eu era membro da igreja, e o pastor contou uma experiência lá de uma mãe que estava dando mamar para o bebê. E o marido era um homem muito mau. E naquele momento que ela estava dando mamar para o bebê, ela teve um surto de ódio do marido. O ódio é pecado. Ela teve um surto de ira contra o marido. E naquele momento de surto, você sabe que um mamar você dá, não é 2 minutinhos ali, tira. Aliás, tem criança que, cuidado aí, irmã, tem criança que gosta de dormir no peito, acordar no peito e ficar pendurada no peito o dia inteiro. Não é assim. Explica lá para a mãe nova lá que acabou de nascer o neném, que não é assim não. Tá? Tem que disciplinar o sem vergonhinha, não é? Disciplinar ele ali, agora é hora. Vai dormir, sem vergonha. Depois que acordou, agora é hora. Vai dormir outra vez, né? Agora é hora do chazinho. Senão o cara quer o tempo todo, não é? Então, leva um tempo ali, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, né? Dependendo da criança. Ela teve um surto de ódio, de ira contra o marido. E aquilo ali virou uma reação química dentro do organismo e acabou passando para a criança aquela química modificada ali no leite e acabou fazendo mal para a criança. Então vejam só como é que é o pecado no nosso organismo. Não é? Você sabe que nosso organismo ele tem mecanismos de defesa. Estava conversando ainda na vinda agora com a Marta, falando sobre a questão de uma pessoa, de uma mulher, que disse que, ela falou assim, no seu testemunho, eu não sei onde eu arrumei forças, que eu fui para cima de um homem e bati em um homem, enchi ele de pancada, não é? Falei, é adrenalina. A adrenalina, ela multiplica as suas forças. O que é a adrenalina? É uma descarga química no teu organismo que multiplica não sei quantas vezes. Tem camarada que a reação química é tão grande de adrenalina que ele levanta um carro. Agora, aquilo, logo que passa, surte um efeito no corpo. Não é? E o camarada depois ele sente a reação do corpo pelo que ele fez. Agora, vocês imaginam isso num regime meio prolongado. Tá? Então, irmãos, faz muito bem para nós, agora aplicando para nós, faz muito bem para nós quando nós reconhecemos diante de Deus que nós somos pecadores. Tá bom? Então, é um conselho e não uma acusação. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, foi o que o salmista fez. A coisa boa desse salmo não é a parte assim, de tristeza, negativista. Mas a parte feliz aqui, ele foi muito feliz quando ele disse: Senhor, eu sou um pecador.
Eu sou um convertido, mas eu cometi algo grave diante da presença do Senhor. Mas vamos em frente aqui, porque o tempo não nos permite continuar nos delongando, né? Então ele diz assim, olha só, ele continuando, minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Ele reconhecendo, assim, de uma linguagem simbólica, mostrando que os seus pecados o cobriram, foram tão grandes que cobriram ele. E ele precisava urgentemente do poder regenerador de Deus na sua vida. Eu pergunto, será que a gente não se sente de vez em quando assim? Senhor, está demais, eu estou muito mal diante da presença do Senhor, eu preciso muito do teu perdão. Não é? Tem um menino que canta, preciso muito do teu perdão, né? Dá o quê? No novo coração, né? Vamos lá. A linguagem continua. Vamos lá. Como carga pesada demais para as minhas forças. Lembram lá do peregrino? Aquele fardo. E ele vai carregando aquele fardo, aquele negócio pesado. E ele chega numa montanha. Em cima daquela montanha tem uma cruz. E ele chega perto da cruz e se ajoelha. E aquelas amarras são soltas. E aquele fardo desce rolando montanha abaixo. O livro Peregrino, tá? Pessoal aí que eu indiquei o livro aí, vamos comprar e ler. Os irmãos também podem comprar e ler o Peregrino. Diante da cruz, o fardo é tirado de nossas costas. Só diante da cruz do Senhor Jesus. Tem gente enganada com o pastor. Aí eu vou naquela igreja tal que o pastor lá. Bom, o pastor é pastor, irmão. Ele anuncia a mensagem, ele anuncia o caminho, mas quem tira o fardo é Jesus pela sua cruz. Você tem que se acertar diante de Deus, diante da cruz de Cristo. Não é diante de pastor nenhum, é diante da cruz de Cristo. Fora de Cristo não há salvação, fora de Cristo não há perdão, fora de Cristo não há alívio, fora de Cristo não há paz. Ok? Vamos lá, vamos continuar aqui com o salmista, não é? Ele diz assim, as minhas chagas cheiram mal. As minhas chagas cheiram mal. Ele se sentia tão sujo, que ele chegava a sentir mau odor devido aos seus pecados. Ele precisava ser lavado. No nosso caso, lavados diante da cruz. Lavados pelo sangue de Cristo. Purificados por Cristo Jesus. Louvado seja Deus por essa garantia que nós temos. Mas vamos em frente aqui. Olha só. Novamente a expressão. Eu estou encurvado. Estou pesado. Não é? Estou abatido. Às vezes você olha para as pessoas, elas estão abatidas. O pecado abate. O salmista disse no Salmo 51. Contra ti, somente pequei. Foi contra Deus. Mas vamos em frente, não vamos comentar não. Não há coisa sã na minha carne. Eu estou todo podre. Estou todo doente. Eu estou todo enfermo. Olha só, estou sem forças. O pecado tira forças. Estou muito fraco. Estou muito quebrantado. O meu coração está desassossegado. E vamos em frente. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo. O meu gemido não te é oculto. Aqui ele está mostrando o que é certo. Senhor, eu estou procurando o Senhor. Tem gente que procura um ser humano, não é? Eu ouvi falar de um reformador aí, não vou citar o nome não, tá? Que ele se sentia, antes de ele se converter, ele se sentia tão culpado, que o cara queria se confessar todo dia. E os oficiais lá da igreja fugiam dele, porque não aguentavam mais ouvir o cara. O cara todo dia queria se confessar. Os oficiais não aguentavam mais ouvir. Porque ele se sentia tão impuro, mas tão impuro, não é? Então, por que não procurar o Senhor Jesus? Ele disse assim, diante de ti está todo o meu desejo, o meu gemido não te é oculto. Lugar de chorar pode ser no travesseiro, não é?
Mas o lugar certo de chorar, arrependido, é diante de Jesus Cristo, é diante da sua cruz. Ok? Nada de acusar os outros. Corra para a cruz. Corra para o Senhor Jesus. Mas vamos lá. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, até a luz dos meus olhos essa me deixou. Sabe qual a ideia aqui? Quando eu quero assistir, eu uso um colírio de manhã quando eu levanto, e uso o mesmo colírio à noite, 2 vezes por dia, o mesmo colírio. Até brinquei hoje e falei assim, e os médicos falam que essa porcaria ajuda a vista. Para que eu boto aquilo no olho, minha vontade é subir no teto e descer na terra, tanto que arde aquele negócio. Mas é horrível aquele colírio, mas me arde os olhos. E eu fico, quando eu quero assistir alguma coisa na televisão, eu falo, agora não vou pôr colírio não, porque eu vou ficar aí uns 2 ou 3 minutos sem poder ver, não é? Então eu quero ver isso primeiro, porque eu costumo colocar assim na hora de dormir, porque eu já fecho os olhos, já vou dormir. A ideia aqui é que ele estava chorando o tempo todo diante de Deus, e ele não conseguia enxergar de tanta água que tinha, lágrimas, não é? Que tinha dentro dos olhos dele. Isso aqui é um cara arrependido. Isso é um cara consciente, não é? Da gravidade do pecado diante do Senhor. Eu vou ler novamente aqui, olha. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, até a luz dos meus olhos essa me deixou. Vou concluir rapidamente dizendo o seguinte para os irmãos. O salmista estava reconhecendo a grandeza e a soberania de Deus e o seu estado pecaminoso, a gravidade dos seus pecados. Tem gente que fala assim, o fulano faz isso e nem sente, não é? Tem gente que peca e nem sente. Nem sente que está pecando. E o pastor prega todo domingo, está nem aí. Não estou nem aí. Gostaria que você repensasse na sua forma de viver a sua comunhão com Deus. É preciso repensar na nossa forma de comunhão com Deus. O pecado ofende gravemente a santidade do Senhor. Desculpa, eu fico sempre citando hinos, não é questão de aparecer, tá? Eu estava ouvindo um hino ontem, titulado assim, What a Lovely Name. Que nome amável. É claro que o hino trata-se do nome de Jesus. E o hino vai descrevendo a doçura de Jesus, a pureza de Jesus. E esse hino me levou a refletir sobre o quão doce era e é Jesus. E me levou a pensar o seguinte: como é que a humanidade conseguiu agredir e matar uma pessoa tão doce como era Jesus? Aí eu comecei a pensar, por exemplo, Jesus olhando para aquela multidão e dizendo: de maneira nenhuma vou deixar esse povo ir com fome para casa, traga lá o que vocês têm, dá para todo mundo comer. Doçura, amor, sabe? Doçura, amor. Jesus andando com os discípulos e uma multidão, um esquife vindo, uma mãe tinha perdido o seu único filho, e de repente Jesus fala para aquela mulher: o que aconteceu? Claro que ele sabia. Meu único filho morreu, Senhor. Ele, fica tranquila, eu vou reaver o seu filho. Pega na mão daquele menino, levanta e fala: a tua vida está refeita, pode ir para casa. Doçura, doçura. Jesus tratou todo mundo com doçura. Quando eu falo em doçura, não estou falando em tolerar coisa errada. Ele disciplinava também. Mas Jesus era doce. What a lovely name. Que nome doce. Cantamos aí, não é? Que nome doce. Então a gente não imagina
como o nome de Jesus é doce. Como ele foi doce para conosco e nos promover tão grande salvação. E nós, em tese, sem acusar ninguém, vamos vivendo a vida cristã, aos trancos e barrancos, sem ao menos pensar o quão doce, o quão bom, o quão amoroso, o quão santo ele é. E o nosso dever, como discípulos seus, é olhar para essa doçura, para essa pureza, e imitá-lo a cada dia na nossa maneira de viver. O salmista tinha essa consciência de quão mal ele era, de quão grave eram os seus pecados, e de quão bom e quão santo era Deus. Nós não terminamos o salmo aqui, não é? À noite a gente vai continuar, a gente vai ver, não é? A continuidade, ele mostrando, na segunda parte, ele mostrando que ele não tinha a mínima intenção de desistir desse Deus. Estava triste, mas, consigo mesmo, com seus pecados, mas que ele não tinha a intenção de desistir de Deus. Que não haja em nós, apesar de triste pelos nossos pecados, o desejo de desistirmos desse Deus. Então, o seu sofrimento levou a refletir que Deus o estava castigando. O seu sofrimento atingiu a sua vida espiritual, atingiu a sua vida emocional, atingiu a sua vida física. O salmista estava se sentindo sozinho. Mas, como eu disse, o salmo não termina aqui. Ele vai para o caminho certo, ele volta-se para o Senhor. Que nós não desistamos do Senhor e corramos para os seus braços amoráveis, para as suas palavras doces de perdão e de reconciliação. Porque Ele amou o mundo e neste mundo você está. Você é objeto deste amor e dessa doçura. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar? Cantar mais ou menos, né? Que é o hino 331. 3 o quê? 331. 332? 331. 331. Vamos colocar em pé, vamos cantar. Preciso falar do céu, não é? É isso? Glória no Altíssimo. 331. O tempo já foi, né? O tempo já foi. Vamos lá. 331. Cristalinas, já se vê.
Muito bem, estamos encerrando o culto. Desejamos a todos vocês um excelente domingo. Que Deus abençoe a sua vida.